Vamos à prece. Vamos. Divino Mestre, querido amigo Jesus, que nesse encontro, Senhor, em que buscamos juntos, unidos, em harmonia, para que possamos cada vez mais entender e compreender, que vai nos facilitar o atendimento de nossos irmãos sofredores. E com a intenção, Senhor, cada vez nos tornarmos melhores, para que a gente possa participar de uma equipe harmônica, corajosa, em amizade constante. Que a paz do Mestre Jesus nos contagie hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Ô, Carmen, ficou aonde o nome mesmo seu? A palavra. Boa noite, Tereza. Boa noite, Anne. Boa noite, Ivan. Acho que nós vamos começar aqui. Há igualmente quem afirme que em todos os processos. Não é isso, Tereza? Terminamos em começando de nós mesmos. Foi o que eu falei da especialização mediúnica. Que é igual ao meu. É esse trecho que você leu mesmo. É isso. Então eu vou ler. É outra pergunta de André Luiz, né? Aqui ele está fazendo uma análise. Essa parte aqui, Aulus sorriu e comentou. Isso? Não, isso aí foi a outra, né? Agora a gente está aqui. Tem razão, tem razão. Há igualmente quem afirme que em todos os processos da obsessão funciona implacável. Deixa eu tirar aqui. Desligar o microfone primeiro. Tem o ventilador. Não sei se é o meu. Está dando retorno. Há igualmente quem afirme que em todos os processos da obsessão funciona implacável a lei de causa e efeito, e que, por isso, não vale interferir em favor da mediunidade atormentada. Então, André Luiz deve ter feito um apanhado em vários locais, né, em centros espíritas, e observou que em alguns centros as pessoas não atendiam, né? Como é que a pessoa vai sobre obsessão? Provavelmente eram nesses grupos, né, da época de espíritas científicos, né? Que todo dia é para pegar a obra e esqueço. Mera argumentação do egoísmo bem nutrido. Isso seria o mesmo que abandonar os doentes sob o pretexto de que são devedores perante a lei. Todos lutamos por ressarcir compromissos do passado, compreendendo que não há dor sem justificação. E se sabemos que só o amor puro e o serviço incessante são capazes de garantir-nos a redenção, uns à frente dos outros, como desprezar o companheiro que sofre, em nome de princípios a cujo funcionamento estamos submetidos por nossa vez? Hoje é o vizinho que amarga as consequências de certas ações efetuadas à distância, né? Distância do tempo, né? Outras encarnações daquela mesma. Amanhã seremos nós a colher os resultados de gestos que nos desabonavam o passado e que agora nos afligem o presente. Se falece a cooperação entre as vítimas do espinheiro, de certo, será muito mais longa e difícil para cada um a tarefa salvadora. Então, a resposta do benfeitor Alto, né, sobre esses núcleos espíritas, ou então a maioria de pesquisa, né, que era o trabalho. Você pega os livros dos continuadores de Kardec, aqui está na esteira disso aí. André Luiz bebe muito disso aí, nos termos, né, de Bozano, de Charles Richer, de tantos outros, né, que ele já citou aqui. Então, esses grupos são grupos de pesquisa, né, esses que vieram pós-Kardec, no início do século XX, era só um grupo de pesquisas. Então, não aceitava chegar lá uma pessoa obsidiada, não, ele só pegava os melhores médios da Europa, né? Esses médios viajavam para todos os países, né? Tem um documentário na Netflix fantástico sobre isso. Começa na maior acervo desses cientistas,
na Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, onde Hernani Guimarães de Andrade morou em Londres, e muitos dos seus livros é baseado porque ele ia para lá, lia, estudava. Mário, você sabe o nome do seriado que está no Netflix? Não, já assistiam no ano passado, eu vou pesquisar para você. Então entra olhando lá as fotos daqueles homens cientistas, né? Vai olhando nas paredes assim, todos aqueles pesquisadores, né? Que eles chamam de pesquisas psíquicas, porque a maioria não quer falar que Anne é um espírito. Então tudo vem do psique, do psiquismo ou da mente de Anne, os cientistas lá. Mas Hernani Guimarães fala que é um local fundamental, né? Claro, para quem fala inglês, né? E francês. Então ele está dizendo, esses grupos aí, um médium sob obsessão não entrava em um grupo desse. Então eles iam trabalhar com a nata mediúnica da época. Eles trabalhavam só para quê? Investigar, né, a existência ou não do espírito. Então o obsidiado era enxotado, né? Vamos usar a palavra assim. Não era lá. Olha, o problema que ele está dizendo que alguns argumentos, né? Aí já os espiritualistas, as casas espiritualistas, esqueçamos agora os pesquisadores disso. Os espiritualistas tem uns também que afastam o obsidiado. Casas espiritualistas que não têm estudo. O trabalho é feito com o desencarnado e com o obsidiado encarnado só durante o sono. Eu vim dessa esteira no centro espírita caboclo da tribo das Sete Serras, antes vindo do Curuzou para Coqueiro Grande, não tinha estudo. A maioria daqui a maioria das pessoas eram analfabetas. Minha mãe que dava aula, minha mãe só tinha um primário, e dava aula, né, professora do Mobral, às pessoas daqui, os agricultores. Quantos choraram quando aprenderam a fazer o nome? No enterro de minha mãe, um se abraçou comigo. Eu devo aprender o meu nome graças à sua mãe, né? Porque a gente aqui não sabia ler. Como é que seu nascimento, que implantou o centro, o primeiro que existe na comunidade cajazeira, que iria surgir Cajazeira anos depois, não tinha energia elétrica, ninguém sabia ler, como é que vai conhecer Kardec? O único que conhecia Kardec era o vice-presidente, Roque Bonfim, que estudava. A gente não tinha energia elétrica, não tinha nada, então era só a mensagem direta de Nascimento, de Rafael Mineiro e de outros médios que apareciam quando visitavam-nos, os médios da comunidade. Então, quando chegava um sofredor, e aqui não é uma crítica, né, mas quando chegava um sofredor, a entidade mineiro, os outros caboclos, afastavam, né, para ser tratado pelo mundo espiritual. Por quê? Quantas vezes eu vi lá uma pessoa Y, mora até próximo, entrava em transe de sofredores, caía no chão. Ninguém sabia o que é doutrinação, o que é Kardec, o que é isso. Como é que alguém vai doutrinar nada? A gente ficava assustado. Aquela pessoa assim, no transe, disse, o caboclo, ou o Nascimento, né, que é o guia, com todo carinho, levantava as mãos, né? Pedia para que alguns levantassem as mãos, o magnetismo, ninguém sabia o que era passe. Sob a pessoa, à distância, o espírito afastado. Meu irmão, com todo carinho, se afaste para que seja atendido por nós. Então, não era um ato de descaridade, era uma medida necessária, porque nós não tínhamos estudo para conversar com o espírito sofredor. A gente estava acostumado só a ouvir caboclos e o espírito médico, que é São Nascimento, foi médico no Brasil, médico na Inglaterra, falava inglês pelo médico, falava em língua germânica. Então, conhecido na Liberdade como o doutor que botava a mão e curava as pessoas antes de vir para Coqueiro Grande. Então, mas tinha grupos que eram descaridosos, que não é o caso do que eu frequentei, que eram descaridosos. Como é que você pode? Hoje é o vizinho que amarga as consequências da obsessão. Amanhã pode ser eu. Não é isso? Isso aqui cabe para tudo na vida. Se falecer a cooperação, o que vai ser da gente? É o que a mãe de André Luiz falou com ele, quando eu anotei aqui no capítulo 16 do livro Nosso Lar, quando ela disse que vai ajudar o pai, Laerte, que está nas trevas, as duas filhas,
que está nas trevas. Que família de André Luiz. As duas irmãs dele também estão nas trevas. Com as duas amantes. As duas amantes. E ela vai reencarnar para receber Laerte como marido de novo, as filhas, e vai recolher mais duas filhas, que são as amantes do marido dela, quem ela chama de irmãs. André Luiz fica chocado. Como é que você vai receber a amante como filha? Aí ela diz, os que não cooperam, capítulo 16 do livro Nosso Lar. Os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é da lei eterna. Ela está falando porque André Luiz já, ou se não tinha passado, ou iria passar, né? Pelo capítulo onde ele vai no gabinete do ministro, ele vê uma mulher com 6 anos lá e não quer trabalhar. Mas ela quer visitar os filhos encarnados, que é um desejo muito sincero de uma mãe. Aí você olha assim, que ministro é esse? Porque um espírito desencarnado apenas manifesta um desejo de visitar os seus filhos, ajudá-los. E o ministro não deixa. Que ministro insensível? 6 anos, ela não coopera com nada. O que ele diz ela no final? Volte para as suas meditações no campo de repouso, onde você vive há 6 anos. E medite que você precisa cooperar também. Porque, como diria nosso Francisco de Assis, é dando que se recebe. Ou no livro Os Mensageiros, que vamos estudar, a Aniceto vai dizer, todo aquele que opera e coopera no bem do próximo é ajudado pelo mundo espiritual superior. E o Mário teve uma cena também. De amigo, ele vai dizer, isso é lei divina. Teve uma cena, não me lembro qual foi desses livros de André Luiz que eu li, que eu cheguei, eu fiquei com vergonha, e isso serviu para mim como uma lição para a eternidade. A criatura, uma história dessa assim, dessa criatura, foi até o ministro pedindo para ver a família. Só que quando ele diz assim com muita educação, quando ela estava no plano encarnado, ela estava doida para vir para o plano desencarnado e que não tinha feito, em outras palavras, nada para ajudar. E agora que está no outro lado, está querendo ir para lá para ajudar. E por que quando estava na Terra não fez? E aí eu guardei essa frase para a minha eternidade. É por isso que eu estou aqui, lutando para fazer tudo que eu puder, para ajudar meu filho, de tudo que for possível, porque quando eu chegar do outro lado, eu não quero escutar um negócio desse aí. Não quero escutar isso. Porque isso aí foi, para mim, assim, analisando, foi vergonhoso. Vergonhoso isso aí. Narcisa, se você não se aprofundar nas obras, você acha que esses mentores são insensíveis. Como é que Narcisa, uma mãe, que depois vai ser a grande amiga de André Luiz, ela pede à ministra veneranda que quer reencarnar com os filhos. Um pedido, reencarnar meus filhos, reencarnar para ajudar meus filhos. Aí a mãe, veneranda fala, tudo bem, eu lhe ajudo, se você der 10 anos de serviço nas câmaras. Parece uma coisa de um mercenário, né? Você tem que dar 10 anos de trabalho. O que é que Narcisa vai dizer a André Luiz? Né? Depois que ela está com 6 anos de serviço, quando ela encontra ele, e ela vai ser a sua grande coordenadora, líder de plantão, cabo de turma, André Luiz, sua grande amiga, né? Ele encerra várias obras falando dela. Eu me revoltei. Eu também ficava. Peraí, eu quero apenas ver meus filhos passar com ele. Ela falou, eu fiquei revoltada. Ela me exigiu. Mas ela não fez nada. Se ela não fez nada, por isso que eu pensei, não fez nada, e está do outro lado, porque vamos pensar direitinho que do outro lado é mais leve, quando você se encontra dentro de uma comunidade de equilíbrio, é mais leve do que estar aqui no batente, dia por dia, lutando. Não fez nada aqui. Aí passou do outro lado, vai virar mágica aí? O Leon Denis, né? São amigos do Leon Denis, fizeram essa obra, custa R$15. É nova. Como é o nome do livro? Fora do trabalho não há salvação. Estudando pois as obras de André Luiz. São 2 obras que eles já fizeram. Nessa aqui é só para trabalhar o trabalho. Só em Nosso Lar e nas outras obras. Ele vai dizer isso aqui. Um grupo de estudos, né? Aí não tem nenhum professor, lá no Rio de Janeiro. E eles editaram. Eu achei muito interessante, que é bem simples. É aquela questão.
o trabalho visto da visão do mundo espiritual para baixo. Eu trabalho aqui para eu ganhar habilidade e dinheiro. Né? Trabalho para a gente é isso. Eu desenvolvo minha inteligência, adquiro habilidade no serviço e vou ganhar dinheiro, é natural. Mas no mundo espiritual tem 3 aspectos que Narcisa vai compreender. Eu precisava o quê? Adquirir conhecimentos, habilidades, né? Que é fazer experiência. O primeiro aspecto que é igual ao da Terra. Mas os outros 2 aspectos, corrigir sentimentos e adquirir simpatia. Corrigir sentimentos, ela corrigiu o egoísmo, o orgulho. André Luiz é a mesma coisa, quando vê o amante da mulher dele, ele fala a mesma coisa que Narcisa, é por isso que ele liga. Quando ele vê o amante, é o marido, amante não, o marido da mulher, a mulher dele nunca o traiu. Mas quando ele vê o marido, ele fica com ciúme. Mas o que é que ele pensa? Quando ele se revolta, o filme mostra isso, ele entra para a dimensão do umbral, que está ao lado, né? Ele se revolta, passa a ver o umbral. Ele pega o celular, que o filme não mostra, liga para Narcisa. Narcisa vem até ele. Aí ele fala, minha mulher Zélia, minhas 2 filhas não são só minhas, eu também tenho outros parentes que estão lá na Câmara de Regeneração. Aí ele se renova. Ou seja, quando eu compreendo que não é só minha mulher, minha mãe, meu pai, meus irmãos, ele, pelo trabalho nas câmaras, ele fala, todos aqueles que estão lá são minha família. E esse também o é. Então, ele começa a corrigir o egoísmo e adquire o quê? Simpatia. Se eu não adquiro simpatia, como é que eu sou ajudado? Então, eu estava aqui com a porta para consertar. Estava sem dinheiro, enfim, o cara me cobrou uma grana. Veio Ivan Ferreira. Eu falei, mas rapaz, como é que... Ivan, eu tenho ferramentas. Aí, minha mulher fez o almoço, Ivan vegetariano, coisa. Ficamos aqui de manhã até 5 da tarde. Sabe por quê? Porque há entre nós amizade, que começa pela simpatia, que intercederam para que a porta do quarto do meu filho fosse colocada. Eu tinha comprado tudo, o cara me cobrou um dinheiro que eu não tinha, bem alto. Aí, não, vou e faço, rapaz, deixa para lá. Vieram, trouxe formões, trouxe tudo. Tudo na vida é assim. Tudo. Tudo na... A lei da cooperação. É lei. Lei da Se eu não cooperação. tenho uma amizade deles, de Ferreira e de Ivan, só esse exemplo aí da porta, que foi um fato que ficou gravado na minha memória, que eles vieram aqui, que para eles, Ivan, você pensa uma coisa simples, rapaz. Uma coisa simples, a gente fica aqui batendo papo, comendo aqui, depois Ivan veio, mas Ferreira não segura a porta. E a gente conversando aqui entre amigos. Mas é nisso que a gente conquista a amizade, que um pode interceder pelo outro. Mas tem gente que só quer se coçar para um lado. Aí fica Pequeno gesto, né? Pequenos gestos faz a diferença. São os pequenos gestos. Então você fez o quê? Como é que eu vou deixar o obsediado lá fora? Vou deixar lá fora. Não abro. Mas eu sou tão fraco, sou tão imperfeito. Emmanuel vai dizer que isso é muito ociosidade, preguiça e má vontade. Ele escreve sobre isso. Claro que a pessoa tem que se preparar antes. Então, que é para depois não receber uma caceta. Hoje é o vizinho que amarga as consequências. Amanhã poderá ser um de nós. Né? Então o exemplo é brincar. Então, ele não está botando aqui no campo geral. Hoje eu precisei de Ivan e Ferreira. Amanhã eles podem precisar de mim. E eu estou lá, aposto. Então é dando que se recebe. Quem se Só ver se eu consigo uns amigos desse aí. Quem intercede. É solicitar. Oxe. Pois é, Anne. Você já pediu, por acaso, Anne? Veja que a André Luiz... Carmen sabe pintar, que ela disse. Parede eu não pinto, não. É só vaso. Outra pergunta. Não faltam igualmente os que supõem não devamos atender a qualquer problema de mediunidade complexa, porque, dizem eles, cada criatura deve procurar a verdade por si. Admite que as religiões não passam de muletas e que a ninguém existe a faculdade de socorrer-se de instrutores em assuntos da própria orientação.
Isso é muito comum, Ivonete, as pessoas dizem assim, eu creio em Deus, mas não tenho religião nenhuma. Não gosto de religião. Ah, mas eu creio em Deus, não tenho religião. Esse de gente assim. Há dois tipos isso, né? Eu já tive uma revivência de passado, eu citei até ontem, eu fui gnóstico na antiga Morávia, religião da Europa. Foi uma revivência espiritual que eu tive, reminiscência com um espírito a quem eu devo muito, pelo mal que fiz. Alguém que é capaz de conhecer, né? Mas que o conhecimento liberta, o gnóstico. O agnóstico é aquele que não pode, aquilo que não pode ser conhecido, a não ser pelos sentidos. Aristóteles, que era o pai disso aqui. Então, tudo aquilo que é real é que os meus sentidos tocam, veem, ouvem. Né? O gnóstico, ele não desacredita que aqui ao redor da gente tem espírito. Tem espírito. Né? Mas o que ele acha difícil, o que ele acha incompreensível, alguém tem que buscar a Anne na religião para ela me explicar que ao meu lado tem espírito. Eu posso encontrar a verdade por mim mesmo, descartando ir a Anne evangélica, ir a um tempo do candomblé não espírito. Eu mesmo descubro a minha verdade. Eu tenho um amigo bem próximo, ele é assim, tem uma estante de livros, né, ele é formado em 2 formaturas, né, gerente de uma multinacional, pessoa muito tranquila, solidária, não frequenta nenhum, foi no centro uma vez, em 2 centros, mas ele, não consigo me situar, como é que você senta para ver palestra? Eu tenho meus livros, eu leio, todas as minhas dúvidas eu tiro por mim mesmo. É o que ele está falando. Então eu conheço esse amigo desde 15 anos, né? Esse amigo meu, mais jovem do que eu, e ele tem isso, me presta livros, né? Todo tipo de livro espírita, livro não espírita, livro de ateu, livro de comunismo, mas ele não bota os pés em lugar nenhum. Foi lá uma vez comigo e voltou para nunca mais. Ele diz, qualquer verdade eu descubro por mim, pelo meu conhecimento. Ele está dizendo aqui, a Deluiz faz essa pergunta, cada criatura deve procurar a verdade por si, admite que as religiões não passam de muletas, né? É um pensamento quase comunista, né? Como o comunismo surgiu. Aulo esboçou um gesto de bom humor e redarguiu. Isso seria suprimir a escola, religião é a escola, no entendimento de Aulos. Isso seria suprimir a escola e vilipendiar o amor imanente na criação inteira. Deixa eu desligar aqui o microfone de carne, está me dando retorno. A religião digna, qualquer que seja o templo em que se expressa, fixa isso, né? A religião digna, qualquer que seja o templo em que se expressa, é um santuário de educação da alma, por isso escola, né? Em seu gradativo desenvolvimento para a imortalidade. Imaginemos um país imenso, em que milhões de crianças fossem relegadas ao abandono pelos pais e mestres, sob a alegação de que lhes cabe o dever de procurar a virtude e a sabedoria por si mesma, furtando-se-lhe toda espécie de apoio moral e cultural. Imaginemos um campo enorme, superlotado de enfermos, né? Complementando a pergunta de cima, dos obsidiados, aos quais eminentes médicos recomendassem procurar a saúde por si mesmo, confiando-os à própria sorte. Onde estaria a lógica de semelhante medida? Não tem lógica isso aí. A interdependência mora, ele usa outro termo para cooperação, né? A interdependência mora na base de todos os fenômenos da vida. O forte é tutor do fraco. O sábio responsabilizar-se-á pelo ignorante. A criancinha na terra não prescinde do concurso dos pais. Então, é uma coisa que não tem sentido. É claro que existe isso. Citei aqui um exemplo de um amigo meu. Então, acha que todas aquelas religiões são muletas. Né? Quando houve a Revolução, né, cara? Professor Ivan, 1918, se não me engano, ou 14, a Revolução na Rússia, dos czar, né? Depois com Stalin, Lenin, as igrejas foram fechadas, né? Era o ópio do povo, né? 1917. O ópio do povo, né? Religião, o ópio do povo, é a droga, né?
que deixa o povo, ele mandou colocar em todas Alienado. era proibido de ter que buscar qualquer religião. Quem quer a verdade, encontre por si. Quer dizer, então a criança, meu neto, tem que buscar desenvolver na vida sem o apoio do pai, da mãe, do avô e sem o apoio do professor na escola. Não faz sentido. Só sendo já pronto, né? A criança, então, já é um autodidata. A verdade dele podia ser complicada, né? Essa verdade, né? É porque a gente precisa trocar ideia. Isso, e a verdade, sem auxílio, sem nenhum auxílio, aí fica a sorte, né? Fica a mercê da sorte, uma sem orientação, fica a mercê de uma sorte. Tereza, tem crianças, adolescentes, jovens mesmo, que eles passam a conhecer, né, uma religião através até de amizade, de amigos, né, que levam eles até para o local. Você vê que a instituição, a espírita mesmo, tem os grupos da juventude, que tem jovens que vão, né, para o evangelho, seus pais, porque o pai, não acredita nisso não, acha desnecessário, já muito isso. Daí acaba levando até a mãe ou o pai para a religião, ao contrário, entendeu? Acontece isso muito. E gostam, né? E gosta porque o pai, às vezes, quer fazer a farra de noite, aí sabe que o filho está na igreja evangélica ou está num grupo de jovens, aí fica mais tranquilo. Fico tranquilo, sabendo que está lá. Não pisa o pé lá. Não pisa o pé lá. É assim mesmo, tô tranquilo. Tem uma amiga mesmo que diz, fico tranquila, né? Pra cá tá lá na igreja, e aí, com as amizades ali boa, então eu vou pra rua. Deixa eu fazer uma colocação agora. Como eu já falei que eu fiquei um pouco afastada do espiritismo, que eu já frequentei. Então, há um tempo, eu já pensei isso que você falou aí, porque eu não estava encontrando um local, mas eu dizia o quê? Eu tenho fé em Deus, é tudo. Mas hoje, dentro desse grupo, eu estou entendendo o quê? Que a troca é muito importante, porque tem coisas que eu leio, às vezes, nos livros, que eu tenho alguns livros, eu entendo de uma forma. Junto com vocês, Mário dá a ideia, Carmen faz uma pergunta, Tereza faz outra, você explica, eu me enquadro mais na questão. Aí já vou ter um entendimento, abro mais minha mente para a questão, para o assunto. Aí eu tiro dúvida com vocês. Então, a importância, né? De estar... Hoje, Ivonete, aconteceu comigo, eu lembrei de Mário, no desdobramento, hoje, Mário, foi eu, você e outros lá, a gente estava numa área, hoje foi você, a gente estava num lugar assim, de rio. De andar em má companhia. Aí eu estava pegando o livro dos médios, né, que meu esposo hoje fez uma cirurgia de catarata, por isso eu estou aqui na cozinha hoje, estou na cozinha, por causa da claridade do quarto. E aí eu abri, levei, digo, enquanto ele faz a cirurgia, eu vou abrir o livro dos médios, levei, fiquei lendo, né, uma boa parte daquela fase da fenomenologia, né, aí teve uma parte que eu disse, meu Deus, será que eu estou entendendo errado? Aí me lembrei de Mário, era bom Mário que explicasse essa parte aqui, é uma bem comprida, eu não sei se é do sonâmbulo, porque falou assim, não confundir o médio sonâmbulo com outro médio lá, e aí eu fiquei, né, eu disse, vou ler de novo, tanto que eu marquei a página, vou ler de novo, e a gente tira a dúvida assim, Vanete. Aí você vai no capítulo 8 do mesmo livro, né, que é aqui, Psicofonia Sonambúlica, questão 8, que vocês já estudamos isso, ele trabalha sobre essa questão do livro dos médios. Olá, é que a gente vai e volta, né? Sai do corpo e fala por si mesmo, né, e aí ele fala com o anjo doutor, o jovem, né, com o anjo doutor que passa a orientação da medicação. Quando é a psicofonia sonambúlica, quando o anjo doutor me fala,
Mas quando eu saio do corpo e saio andando pela casa, sou eu mesmo, usando meu corpo. Foi mais ou menos assim que tinha mesmo lá na descrição. Então o que a Ivonete falou? Nós terminamos ontem o livro Consolador, eu faço o Consolador, junto com Ferreira, Tereza e mais 6 amigos. Tudo dá tempo, né? O livro Consolador. Terminando nessa questão, Ivonete. O pessoal vai dizendo, o grupo que não tem médios, que não tem um fenômeno mediúnico, as pessoas querem ir embora, não querem acreditar. O que é importante? Deixa eu desligar aqui o microfone. Estava sem ninguém, aí chegou gente. O que é importante? Emmanuel vai dizer, reunião de estudo, que depois do estudo vem a meditação, depois da meditação vem, ele fala o que você falou, a palavra que não foge, onde cada um compartilha as experiências, um pergunta, outro está lá na questão do livro Consolador. Nós terminamos o estudo ontem, eu e Tereza, sobre isso, Ferreira. Só me foge o nome da questão. Um compartilha. Mas não tem mediunidade nesse grupo? Não. O livro Os Mensageiros não tem reunião mediúnica. A gente vai ver. Só tem uma médium recetista, que é a Dona Isabel, mas não tem mediúnica. Então, reunião só de estudo, palestra de Bentes e o receituário. Não tem mediúnica no livro Os Mensageiros. Aí ele vai dizer, um compartilhando com o outro, vão e tirar ilações para melhorar o sentimento, a sua conduta, porque nem tudo é fenômeno. Então você pode, aqui não tem manifestação mediúnica, né? Um aspecto da mediunidade. Quantos estão em volta, a partir de nós mesmos que estamos nos esclarecendo, quando o Carmen pontua, Tereza, Anne, aprende com o outro, porque só temos aqui aprendizes, né? Então, como é que você vai fechar isso? Eu mesmo estou na alfabetização. Mas em nome de Jesus e dos bons espíritos, chegarei ao doutorado. Com a ajuda de você, chegarei lá. É isso aí. Gostei disso. Então, não vai fechar as escolas, as religiões, né? Não vai. Então, a Anne lembrou bem, quem tem um filho, o pai evangélico leva para a igreja evangélica. A mãe do candomblé, a criança é pequena, leva para o candomblé, porque ele está falando que é compatível o santuário de educação da alma, compatível com cada espírito que está ali. O importante é levar para ele. Então, por isso que ele não coloca aqui um exclusivismo, jamais você vai ouvir de um espírito superior exclusivismo do espiritismo, jamais. O instrutor fez ligeiro intervalo e prosseguiu. É preciso considerar que nem todos possuem aquilo que eu adiantei, né? Identidade, ou não possui idêntica identidade espiritual. Por isso as escolas. E que é as religiões, né? Que é uma escola da alma. Vamos repetir, é aquilo que eu antecipei. Então, quando eu disse, alguém, a evangélico vai para o evangélico, do candomblé leva a criança para o candomblé. Usando a fala adiante. O pai que é católico leva para a catequese. O pai espírita para a evangelização. Por quê? Porque cada alma daquela foi levada para aquela família. Porque ele está compatível no nível evolutivo com aquela família e o nível de religião, pelo menos no início. Né? É preciso considerar que nem todos possuem idêntica idade espiritual. Deus não criou todo mundo, foi para Itapuã descansar. O Pai trabalha até hoje, afirmou Jesus. Né? E que a humanidade terrestre, em sua feição de conjunto, ainda se encontra tão longe da angelitude, quanto a agressiva animalidade ainda está distante da razão perfeitamente humana. Ele faz um comparativo. Quem tem algum pet aí, cachorro ou gato, que é um princípio inteligente, já individualizado, ele está tão distante da razão de Anne, de você, Ivonete, nossa. Né? Então, ontem eu conversava com um gato no trabalho, eu estava esperando o gato assim, olhando para a paisagem. Eu digo, meu Deus, você está pensando em que aí? Comida, dorme. Quando eu mexo num saco, no trabalho, ele sai doido. Só pensa em comida, depois em procriar, né? A espécie, né? E sobreviver, fugir do perigo, depois dormir. Eu olhei para ele e falei assim, né? Você tem tanto ainda para percorrer. É um princípio inteligente que um dia vai ser um espírito. Kardec pergunta sobre o seu pet, Carmen, vai ser um espírito humano no planeta Terra? Kardec vai dizer que no início alguns, né?
né? Ainda, mas à medida que o planeta avança, não cabe mais. Imagine, vai nascer do útero de uma mãe um hominídeo, um Australopithecus, né? Um Homo erectus, né? Um Neandertal, né? Não vai, 1 metro e pouco, não vai você chocar a humanidade, né? Então, no livro dos Espíritos está lá. Não, eles vão para mundos primitivos, né? O seu pet um dia se despeça dele, porque quando ele chegar no reino hominal, ele será levado a um planeta primitivo para adentrar as cavernas e desenvolver-se. Capítulos 3 reinos do livro dos Espíritos. Quem quiser, se ousar fazer uma palestra, que eu não vejo ninguém fazendo palestra sobre isso. Porque é muito eu acho que o meu animal é muito complexo isso aí. E, por outro lado, quando começar a trazer isso aí, o povo vai sair correndo. E não volta nunca mais. Eu já tenho 3 pets no mundo já, que já partiu. 3 pets. O meu em breve vai também. Já tem um 2, já tem um. Então, ele faz esse comparativo, né? Que nem todo mundo está aqui no reino hominal, homem e mulher, está no mesmo nível evolutivo. A Anne pode ser um espírito de um outro planeta. Jesus falou, nem todas as ovelhas são destinadas. Eu sou ET. Ah, Dalva, cuidado, Dalva, aí com a Anne, viu? Vai ser abduzida. Os espíritos desse planeta estão em torno de quê? De 2 bilhões, 1,5 bilhão de anos. A Anne pode ter 3 bilhões, veio de outro planeta, lá da constelação de Capela. Como é que eu vou saber? Não sei, isso aí, vou saber. Então, está na mesma idade? Não. Ela pode pegar isso, um assunto com maior facilidade do que eu, porque tem tempo de estrada, tem tempo reencarnatório, e eu que eu não tenha. Então, é necessário várias escolas, entre aspas, as religiões, compatíveis para aquele nível de espírito. De entendimento. Isso não é prepotência, arrogância, não. Não. Arrogância. Então, você vê isso claro também no livro Loucura e Obsessão, de Filomeno de Miranda, a seleção que ele faz, né? Espíritos que podem ir a Umbanda, Candomblé e o Espiritismo. Vai levar um espiritismo e falar de perispírito, o espírito não entende nada. Aí leva para outra, onde ele entende, né? Compreende melhor e lá é ajudado na sua jornada evolutiva. Então, é muito cedo para que o homem se arrogue o direito de apelar para a verdade total. Eu mesmo vou descobrir. Então, Ivonete pegou o fio da meada. Um ajuda o outro. E somos ajudados intuitivamente por aqueles que estão acima de nós, os nossos guardiães. Por agora, é imprescindível trabalhar intensivamente com devoção ardente e profunda no bem, para atingir mais amplo discernimento das realidades fragmentárias ou provisórias que o cercam na vida física. Ou seja, Ivonete, tudo aquilo que a gente conhece ainda são realidades fragmentárias ou provisórias que o cercam na vida física. E, considerada a questão nesse aspecto, estejamos convictos de que a ausência de escolas do espírito, ou seja, a FEB, o raio de luz, é uma escola do espírito. Ou e as outras credos também, né? As outras religiões. Ou a supressão dos instrutores constituiriam a multiplicação dos hospícios e o rebaixamento do nível moral, porque sem um apelo à dignificação da individualidade, em processo de crescimento mental e de sublimação no tempo, não poderíamos contar senão com a estagnação nas linhas inferiores da experiência. A gente às vezes analisa, olha o benefício que ele está dizendo da igreja evangélica. Porque são multidões que acorrem às igrejas evangélicas. Então, sem ela, os hospícios estavam pior, mais cheio. E o rebaixamento no nível moral é pior. Então, a gente tem que abençoar a Deus, pedir a Deus por Edir Macedo, por Cila Malafaia. Porque aqueles espíritos que estão lá, indo para lá, são compatíveis na sua busca, no seu nível evolutivo. Então, você pegar o parente de Haroldo Dutra Dias,
um dos maiores espíritas da atualidade. Alcoólatra só dá problema na família. Ele narra isso na internet. Ele não cita o nome do rapaz, né? Só problema. Quantas vezes ele vai pegar o homem no chão, lá, querendo bater na mulher. Levou pro centro e ele não ficou um dia, 2 dias. Por que ele não atendia ele? E Haroldo, quem não quer ver uma palestra de Haroldo Dutra Dias? Quando o homem passou alguém e falou assim, vá para a igreja que a velha lhe salva. Ele foi, arrastado que foi, deixou. Ele fala, tem anos. Não deixa de botar o paletó, botar a Bíblia, todo dia ler, parou de beber, parou de querer bater na mulher, apunhar os filhos. Olha aqui, ele podia parar no hospício, transtorno mental, vizinho aqui, né? O oficial morreu, 7, 5 anos. Né? A mulher evangélica ele nunca foi para lugar nenhum. Amigo querido, até que um dia ele reclusou aí da hospício e o policial deu 2 tiros na barriga dele, eu saí 1 da manhã, ele morto na escada. Né? E era tão querido quando estava ação, mas era direto internado no hospício. Ferreira conhecia ele, um oficial, mas que danificou o seu cérebro pelo excesso do álcool. Se ele fosse para a igreja, como a esposa dele tinha chamado há tantos anos, com certeza ele tinha evitado de ter danificado o seu sistema nervoso, que ele enlouquecia, jogava as coisas para cima, ela tinha que chamar o SAMU, que vinha com a PM, porque ele reagia, né, para internar ele. Dessa vez ele tentou bater o rapaz com um facão, o policial teve que reagir e deu 2 tiros na barriga dele. E a gente saiu aqui para ver. Ora, então como é que a gente pode criticar o candomblé, a umbanda, ou qualquer religião que seja compatível naquele nível de espírito? Sem eles, os hospícios estavam pior. E o rebaixamento do nível moral, quando você vê um evangélico, uma criança, adolescente, entrando no ônibus lá, com a Bíblia na mão, se ele não tivesse aquilo, ele pode estar no ônibus barrendo batucada, tirando as lâmpadas, como eu já vi no cinema, arrancando as lâmpadas da Topic, eu ando de ônibus, não tenho carro, arrancando a Topic, arrancando as luzes da Topic. Aí o cobrador vai falar, se você falar, você morre. Eu com meu filho, me lembro, meu filho, no colo, vindo no cinema do Shopping São Cristóvão, orando, e o pessoal arrancando, a Topic veio no escuro. Para que serve uma lâmpada de Topic? Meu Deus do céu. Se aqueles jovens estivessem com a Bíblia na mão, com as contas do candomblé, as guias, eles não fariam isso. Eles não se rebaixariam a esse nível moral. Ele está dizendo para ele, Sérgio, não critique religião nenhuma, porque Sérgio não é Deus. Se Deus permite, é porque tem um porquê. Tem uma utilidade, né? É isso. Tem um objetivo. Mas não interessa. Aqueles que estão desviando isso vão estar em contato com a própria consciência. Mas aqueles que vão à nossa porta estão se beneficiando. Porque, com certeza, o parente de Haroldo Dutra Dias não se beneficiou, o espiritismo não atrai. Não atraiu. Então, quando eu fui na coisa, ameaçou, se beber, Satanás lhe leva. Rapaz, então eu vou parar. É pelo mesmo. Eles têm até o temor, né? É temor. Na base da coação. E o espiritismo fica muito livre para você pensar por você, ficar livre. E tem gente que gosta de ser guiado, conduzido, empurrado, mas se deixar para ficar livre, raciocinar, pensar, para muitos isso não funciona. Diga, Ivan, fale. Não é gostar, não. É o nível em que o indivíduo se encontra. Ele, entendeu? Sintonizado. O melhor meio aqui, ele é como se fosse a porca e o parafuso. E ali ele se encaixa. Isso, o estado evolutivo da criatura que ele é doido, que fala, que Ivan complementou. Ele se... Afinidade, né, Ivan? Ele for pro outro, é aquela afinidade, né, Mário? Que assim como a gente mesmo, tem vezes que a gente entra numa instituição, a gente não se sente bem com aquela instituição, sei lá, tem aquela energia, né, que a gente sente. Eu mesmo tive essa questão, entrei em uma, não conseguia nem entrar, que eu começava a passar mal mesmo. Para mim, o chão, eu via assim, sabe, um buraco.
no chão. Até achar uma que eu fui, entrei, ainda entrei pedindo socorro. Entendeu? Isso aí. E me adaptei, me dei muito bem com ela. Vamos encerrar o capítulo? Pode dizer. Vamos encerrar o capítulo, ele vai encerrar, né? Dizendo aqui. Cadê? Cadê onde é que eu parei, pelo amor de Deus? Nível moral. Havíamos. Já vai falar? Havíamos. Atingido o fim da viagem, né? Eles chegaram no mundo espiritual na casa de Aulos. O lar santuário, né? Em que o assistente residia. Veja que o lar do espírito é um verdadeiro santuário. O lar santuário em que o assistente residia levantava-se agora ao nosso olhar. Trabalhemos com bom ânimo, disse-nos ainda o orientador. O tempo, conjugado com o serviço no bem, é o alicerce de nossa vitória. No dia imediato, Aulos deveria partir no rumo de elevada missão à distância. Por isso, prometeu-nos o abraço de adeus para a manhã seguinte, né, que é o capítulo que a gente vai estudar ano que vem. São as últimas páginas, né? É mais uma prece, uma despedida. Então, eu fico imaginando assim, né? Quando a gente se despede de um amigo, né? Como aqui. Aqui não vai se despedir, a gente vai se ver, né? Mas a saudade que dá, né? André nesse convívio com um orientador tão amoroso, tão fraterno, tão lúcido, né? Tão solícito, atendendo a ele. Quer dizer, com certeza ele vai embora, se despede com lágrimas nos olhos, né? Querendo aproveitar todo momento com uma pessoa assim. É aquilo que as pessoas que conheceram Chico Xavier pessoalmente, que foram a ele, não queriam mais sair de lá, não queriam mais sair, queriam viver lá junto com ele, porque todo mundo ele tratava do mesmo jeito, com o mesmo amor, com a mesma importância, com o mesmo carinho. Eu vejo isso aí em aulas aí, e André também observa, né? Então, meus amigos, nós temos ainda 10 minutos. Lembrando que nós vamos voltar 6 de fevereiro. 6 do 2. 6 do 2. Vai continuar virtual, né? Anne, cadê? Tá lembrada? 6 de quê? Fevereiro. 6 do 2. 6 do 2 de fevereiro. Mas, pra semana, aí eu quero confirmar com a Anne, cadê aqui? Tá ali, tá. Anne e Jailson. Que dia, deixa eu ver aqui. Tem aqui no... Tô vendo Anne, eu acho que é... Alguém vai estar comigo? Aliás, a todos, né? Eu nunca fiz o evangelho com vocês, começo a finalização com o evangelho de vocês. Dia 20, Anne. Terça-feira, né? Caraca, não. É você, Anne. Uma coisa. Você vai pegar, todos nós botamos o copo d'água ao lado. Sim. Então, pegue um copo d'água. Então, a gente vai colocar o copo d'água, você vai fazer a sua prece de abertura, vai abrir o seu evangelho aí, né? Sobre a intuição. É isso que eu queria saber, porque como o evangelho é de Natal, se teria uma página específica, eu posso escolher um tema, entendeu? Assim, do evangelho que se encaixe, a gente lê, né? Eu vou ler, e aí a gente faz o nosso ABC, o nosso evangelho. Isso aí, escolha então uma página específica. É melhor, porque se a gente for abrir o livro, pode sair página, né, que não tem nada a ver com o momento que nós estamos festejando o Natal, né? Pode sair inimigos desencarnados, em vez de amigos encarnados. Então, eu pensei nisso, né? Então, eu posso administrar o evangelho, né? Como eu leio, e abrindo espaço para quem quiser. E vamos discutir o assunto. No horário, uma hora, pelo mesmo programa, o Google Meet. 1 hora, né? Isso ele encerra automático. Eu vou fazer o Google Meet, e aí você... 20 horas, dia 20, né? 20 horas, dia 20. Para botar tempo de não esquecer, né? E o próximo será dia 26, já está marcado aqui. Dia 26 ou 28? É com Jair. É dia 20. Acho que dia. Aí, dele é fim de ano, né? O dele é de ano novo. O de Anne é com Jesus, né? O Natal de Jesus. Natal. Então,
Ferreira, se quiser vir com gorro de Papai Noel, não venha com gorro de Papai Noel para cá, meu filho. Aqui. Mário, o que vai acontecer com a Anne é desse grupo, né? É desse ou de você? Ah, tá bom. Eu estou botando no dia. Só que não será o estudo do livro, né? Será o nosso Evangelho. Alguém mais quer comentar aí? Alguma coisa? Peraí, eu quero. Diga. Dia 20, Evangelho de encerramento com Anne. Dia 26 com o Jailson, não é isso? Para ficar na mente. Evangelho de Natal. Nossa amiga. E hoje eu só quero agradecer ao grupo maravilhoso desde 2020, né? 2020 junto, 2021, 2022 e com a graça de Deus, 2023. Um grupo que se afinou totalmente, porque eu conheci vocês aqui, mas me senti muito à vontade. Cada um de vocês tem um jeito muito especial, um jeito meigo, doce, amigo. Então, eu me senti muito à vontade, muito em casa. Mário Sérgio é um autodidata. Na próxima encarnação a gente vem assim. Com fé em Deus, com fé em Deus. Vamos uma pessoa muito preparada e muito simples, muito despojado, sem afetação, sem muito orgulho nenhum, vaidade. Então, na realidade, não poderia encerrar o ano sem que eu agradecesse a cada um de vocês pela contribuição que cada um aí deu para que a gente se esforce e a gente possa continuar com a nossa caminhada, lutando, porque dizer que é fácil, se eu disser estou mentindo, porque a vida é desafiadora, mas é nesses momentos aqui que eu vou aprendendo, vou repensando minha forma de ser, de agir, e vai contribuindo para que eu possa me autossuperar em muitas questões, e eu só tenho a agradecer, porque aqui foi um grande aprendizado mesmo, um grande aprendizado para a minha vida, para me ajudar a ver o mundo melhor, de uma forma mais positiva, ponderar outras questões, ser mais tranquila, se bem que eu não sou. Se eu disser que sou tranquila, eu já estou mentindo, eu não vou começar contando uma mentira. Eu ainda sou muito agitada, mas me senti verdadeiramente muito feliz aqui com o grupo, muito feliz. Nós também, viu? Conheci a Anne, você, Ivonete. Eu, me conheceu. Beleza. Aí eu pensei que você já conhecia a Mar. Já estou brincando, já conhecia, estou brincando. Eu só conheço vocês virtual. Uma alegria. Amália? Só virtual. Em breve. Bora se conhecer. Me dá as coisas. Professor, né? Todo mundo aprendendo com quem? Com o André Luiz, né? Se é o professor, é André Luiz, onde nós estamos juntos daquela obra fantástica. Então, até terça-feira. E André Luiz lhe usando para dar discernimento a todos nós. Então, é só gratidão, né? Que eu tenho a todos vocês. E Carmen viaja quando, Carmen? Ivan, agradecer por ele ter me convidado. De janeiro. É. Fica 6 meses lá, é? Não, vou ficar estudando, só vou mais para fazer minha defesa, vou passar 15 dias lá. Ivan quer falar. Ô, Ivonete, você não tem que agradecer a mim, mas agradecer primeiro ao Mestre Jesus, porque esse convite ele fez a todos nós, né, para que pudéssemos, né, caminhar. Então, ele é o grande artífice
E aí, deixo uns mensageiros aqui, como Mário Sérgio, né? Nesse momento, para poder nos fortalecer nessa tarefa. Mas Jesus lhe usou para me convidar e para colocar do lado desse maravilhoso guia aí. Pera aí, mesmo, vou fazer a festa. Que guia, aí você já me promoveu, aí os guias vão dizer assim, igual que eu escolhi o professor Raimundo, menos. Gratidão a todos aí. E terça-feira a gente não se despede, vamos botar terça para o Evangelho na casa de Anne. Estaremos presentes com os guias dela, né? Então vamos orar, agradecer mais uma vez ao nosso Senhor Jesus, ao Pai Celestial, aos anjos guardiães de cada um de nós, que nos juntou uns aos outros em torno de uma obra sublime que veio do esforço de um médium inesquecível, onde buscamos aprender como sintetizou Carmen, a nossa melhora moral. Tudo que ela falou é a proposta. A proposta não é apenas adquirir conhecimentos. A proposta é desses conhecimentos melhorar os nossos sentimentos. Então, somos gratos a Ti, Senhor, e a todos os guardiães presentes, rogando a Deus que estejam conosco terça-feira, junto a Anne e todos nós, e junto depois, em 2023. Um abraço querido de gratidão a todos os benfeitores espirituais, todos os espíritos que passaram aqui, alguns em aflição, outros buscando esclarecimento. Quero dizer a todos eles muito obrigado pela confiança e dizer que continuemos juntos, buscando Jesus. Só Ele, para nós, é a vida em abundância. Muita paz para todos. Que assim seja. Muita paz, boa noite para todos. Que assim seja. Um abraço. Até dia 20. Para cada um de vocês. Estou feliz.